Bom dia, graça e paz para você que está em casa nesse feriado tão agradável, né? É tão bom estar em casa no feriado, está um friozinho tão gostoso, mas eu quero te dizer que não perca a oportunidade de estudar a palavra, você que vai estar em casa nesse feriado, de nos acompanhar aqui no devocional. Nós estamos estudando aí o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. E é um livro muito emblemático, né? Porque ele causa muitas repercussões e muitas dúvidas, né, a respeito do que realmente será e do que realmente irá acontecer. Mas a palavra do Senhor, ela é real. Ela não nos deixa enganada e nós temos com certeza, através do Espírito Santo, se nós buscarmos, nós teremos a revelação do que há de vir. Não é verdade? Então, nesta manhã de quinta-feira, eu quero abençoar você com o estudo dessa palavra. É claro que hoje nós estaremos estudando o capítulo 13, e é um capítulo bastante emblemático, porque ele vai falar do anticristo e do falso profeta. Dois personagens, duas pessoas que vão ter uma ascensão muito grande na terra, e nós devemos estarmos firmes e conhecedores dessa palavra, para que nesse tempo nós possamos estar com discernimento e saber discernir quando é que o anticristo e o falso profeta irá se revelar. Amém? Então, ontem aqui no capítulo 12, a gente estudou aí, né, o levantamento do mal, né? A partir do capítulo 12, começa-se o levantamento do mal. E aqui no capítulo 13, que é o que nós vamos estudar hoje, que vai falar sobre o anticristo e o falso profeta. Gente, eu quero deixar uma particularidade aqui, porque estudando e todo o tempo pesquisando sobre esse capítulo, eu vi que só o apóstolo João é que vai chamar o homem mau de anticristo. Ele é o único, o apóstolo João é o único que se refere a ele como anticristo. Então, Paulo vai se referir ao homem da iniquidade, ao homem do engano, mas João, o apóstolo João, se refere a ele como anticristo. Então, quando nós começarmos a ler aqui o capítulo 13, nós vamos perceber algumas particularidades de como João discerne, como João ele vai aí escrevendo o que vai ser feito, né? O que o anticristo e o falso profeta fará. E o apóstolo João, ele fala com muita propriedade as atitudes e as ações do anticristo e do falso profeta. Então vamos começar aqui. Eu vou ler a primeira parte, que fala sobre o anticristo, porque a segunda fala sobre o falso profeta, que é a partir do versículo 11, e começa assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo.
Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu vou ler nesse momento só até aqui, porque neste primeiro momento nós vamos falar do anticristo. Que o dragão, que é o diabo, Satanás, ele vai aí trazer, ele vai dar autoridade para a besta, que é o anticristo. Então, no primeiro momento, nós lemos aqui, vi uma besta que saía do mar. Gente, quando a palavra vai se referir a mar, está se referindo às nações, não é o mar físico aqui. O mar aqui está se referindo que ele saía do meio das nações. A besta saía do meio das nações. E de onde é essas nações? Tinha 10 chifres, 7 cabeças com 10 coroas. Uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Gente, olha só. Aqui no capítulo 17, que nós vamos ver aí durante a semana, nós vamos ver no capítulo 17, que vai falar aí sobre... o Papa vai falar sobre as nações, vai falar inclusive sobre o 8º Papa que foi agora eleito, né, que é esse Papa americano. Então aqui no capítulo 17 de Apocalipse, nós podemos entender também o capítulo 13, porque os 10 chifres são as nações, são os países da Europa, sabe esse movimento dos BRICS, que toda a Europa se junta, né? Até a eleição dos presidentes, dos primeiros ministros da Europa, de tudo o que acontece na Europa, gente, tudo é já organizado para o aparecimento da besta. Nada, nenhum desses governantes, nenhum do primeiro-ministro, nenhum do presidente, nada disso, irmãos, é eleito pelo povo, não. Todos eles são eleitos já destinados para um movimento do aparecimento do anticristo. Então, toda a movimentação, nós podemos ver aí há 2 meses atrás, né, que já começou alguns sinais ali na Europa, né, o corte de energia, de internet, aquilo só foi um sinal, irmão, só foi um teste. Então, nós podemos ver que começa da Europa, esse movimento, né? Quando ele vai falar aqui, tinha 10 chifres, 7 cabeças, a Europa e as suas adjacências, né? Então, e aí vai falar, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha 10 pés como de um urso e boca como de leão. Aqui nós podemos ver isso, vai estar lá no livro de Daniel. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu resumo. Daniel capítulo 7, vamos lá? Gente, não leia a Bíblia por ler, porque toda a Bíblia, ela se conecta para trazer respostas para tudo o que está por vir. Então, não é à toa que a palavra está aqui para nós estudarmos, para que a gente tenha conhecimento. Então, aqui no livro de Daniel, a gente bem sabe disso, no livro de Daniel, no capítulo 7, ele vai falar sobre a representação dos reinos. E aqui, como eu li, o apóstolo João está dizendo assim, versículo 2, a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Esses animais, eles têm uma representação. E aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, nós vamos ver aqui, no capítulo 7, ele tem um sonho, ele tem uma visão, e é justamente sobre os animais. E diz assim, né, a partir do versículo 2. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitado o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. E eu observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas.
Versículo 5, a seguir viu um segundo animal que tinha aparência de urso, que foi justamente o que foi falado agora ali naquele versículo. Pois bem, eu fui pesquisar o significado dessas visões de Daniel sobre os animais. Esses animais que está descrito aqui, são 4 animais, representam 4 reinos. Então, o leão representa a Babilônia. Nós podemos afirmar isso agora. Não é à toa que o 8º Papa agora foi intitulado Leão XIV. Então, o leão representa a Babilônia, o urso representa os povos medo-persa, o leopardo, os grecos macedônios e o pior de todos, o 4º animal que Daniel vai falar, que é o mais assustador de todos, que representa o Império Romano. Voltemos lá para Apocalipse, capítulo 13, que vai dizer assim, ainda no versículo 2, na parte B, diz assim, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, ou seja, Satanás deu ao anticristo poder, trono e grande autoridade. Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um sofrimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Gente, isso aqui está explícito. Está explícito como o anticristo, ele quer ter a mesma ascensão de Cristo, ele quer ser como Cristo, mas o nome dele já diz, ele é anticristo, ele é contra tudo aquilo que é de Cristo, que é Cristo e que representa Cristo. O anticristo quer fazer tudo, mas ao mesmo tudo diferente, mas ao mesmo tempo ele quer imitar a Cristo. Olha só. Ele sofreu um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Quem sofreu um ferimento mortal? Jesus na cruz. E ele também quer ser ressuscitado, como Jesus foi. Mas a palavra, o apóstolo João, ele vai usar o termo que um ferimento mortal, ele foi curado. Ele quer ressurgir, ele quer ressuscitar, porque João vai dizer que o ferimento era mortal. Mas assim como Cristo ressuscitou, ele quer também se manifestar em ressurreição. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha só. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Adoraram quem? A Satanás. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Começaram a adorar a besta, por causa desse sinal, do ressurgir depois do ferimento mortal. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ora, não está mais escondido que as ações do anticristo já estão na terra. Ora, nós vemos aqui dizer, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Nós já vimos isso hoje. Não só de blasfêmias e arrogâncias, mas de atitudes. Nós há poucos meses passamos aí, né, por essa cultura maligna chamada carnaval, e está bem explícito, né, nesses eventos de alguns anos para cá, a blasfêmia contra o Senhor, não é verdade? A arrogância dos homens maus contra o Senhor, a representação do mínimo, do pouco, do que virá a ser no tempo do anticristo. Versículo 6. Ela abriu a boca, a besta, para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Gente, olha o atrevimento do anticristo. Olha o atrevimento. É um homem sem temor. É um homem totalmente sem escrúpulo. É um homem que não vai temer a nada e a ninguém. Olha só,
ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, a sua igreja, e os que habitam nos céus. Gente, ele é tão audacioso que até para blasfemar contra aqueles, os santos que já estão na glória com o Senhor. Mas nada disso atinge quem já está na glória. Nada disso, inclusive o nosso Senhor. 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Sabe esse mar aqui, de onde ele saía? É as nações. E aqui o apóstolo João, no versículo 8, no versículo 7, está afirmando que foi dado à besta o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, ou seja, sobre o mundo inteiro. Ele irá governar, ele irá dominar sobre o mundo inteiro. Mas antes disso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Antes que ele se levante do mar, do meio das nações, a palavra do Senhor vai ser pregada nesses lugares aqui, entre povos, línguas e nações. A palavra de Deus vai ser pregada antes. A palavra de Deus, ore, irmãos, para que a Bíblia seja traduzida em línguas que ainda não foram. Irmãos, orem para que se levante missionários para levar a palavra do Senhor a essas tribos, a esses povos e a essas nações que ainda não tiveram acesso à palavra do Senhor. E aí, no versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O apóstolo João está sendo muito claro, muito específico aqui, a quem o anticristo vai dominar e a quem o anticristo quer matar. Na verdade, irmãos, o que o anticristo quer não é matar a mim e a você. Nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Ele quer, não é nos matar, ele quer nos fazer desistir da fé. O intuito dele não é nos matar, é nos fazer apostatar da fé. É nos fazer desistir de perseverar. Matar para ele não faz sentido. O que faz sentido para o anticristo vai ser fazer eu e você desistir. Mas nós somos selados pelo Espírito Santo e os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Então, novamente, repetindo o que o apóstolo João disse, que aqueles que adorarão a besta, todos os habitantes adorarão a besta, a saber quem? Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, ou seja, no livro da vida. E aí diz no 9, aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos, até aqui nós falamos sobre a besta. Nós falamos sobre aquele que há de vir chamado anticristo. E que ainda está detido, como está escrito aqui no livro de 2 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo
vai ser muito emblemático aqui no capítulo 2, ao dizer do homem do pecado, e eu quero ler aqui o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que vai dizer assim: olha, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se no dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Por que, irmãos, o apóstolo Paulo afirma isso em muitas das escritas dele aqui? Porque o engano é que vai fazer com que muitos vá adorar a besta. Antes daquele dia virá apostasia, ou seja, o apóstolo Paulo, ele já está dizendo qual será o caminho do aparecimento do anticristo. Antes haverá uma apostasia mundial, uma apostasia, um esfriamento mundial. E então será revelado o homem do pecado. Mas por que, irmã Michele, acontecerá essa apostasia? Por que, irmãos? Porque o anticristo, ele se levantará no meio de um caos mundial. Então, no meio desse caos, muitos irão desistir da fé, da perseverança. É por isso que muitos começarão a acreditar nele. Por quê? Porque o que nós conhecemos, o que vai ser o lema do anticristo, a paz, uma falsa paz. Ele trará um controle financeiro, social e mundial. E as pessoas que desistiram do caminho da verdade, que é Cristo, que vão apostatar da fé, vão se apegar a esse controle. E o apóstolo diz mais aqui, versículo 3, não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Paulo chama o anticristo de homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Gente, a inveja do anticristo é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não vai aceitar não ser adorado, ao contrário, ele vai se tornar objeto de adoração. Ele vai se tornar objeto de adoração, e diz mais aqui que ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Oh, gente, não se deixe enganar. O nosso Deus é único. O nosso Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. O sacrifício da cruz é o único sacrifício real e verdadeiro. E diz mais aqui, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Gente, o que ainda detém a vinda do anticristo são as leis que ainda estão em vigor na terra, que freia muito dos governantes das nações. E o próprio Deus, em primeiro lugar, que ainda não permitiu que coisas piores ainda aconteçam. Porque há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para o surgimento do anticristo. Mas o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo são sinais, que está lá quando Jesus fala em Mateus 24. E diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Nós vamos ver isso ali agora com o anúncio do falso profeta. E destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. A vinda do anticristo é segundo a ação de Satanás, que é o dragão.
com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Foi o que eu falei aqui agora há pouco. O que Satanás quer não é matar eu e você. Ele quer isso aqui, ó, que a gente rejeite o amor e a verdade que pode nos salvar. Esse é o objetivo do anticristo sobre nós. Vamos voltar lá para o capítulo 13, que diz assim, agora a partir do versículo 11, onde nós vamos falar sobre o falso profeta, né? Que está aí em breve, ele vai se manifestar de tal forma que muitos o adorarão também. Versículo 11 diz, então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Olha só. Ele tinha chifres como de cordeiro, quer dizer, um homem aparentemente sem aparência do mal, mas que falava como dragão. Ou seja, ele o falso profeta é aquele que vai ser a voz também do dragão, ou seja, de Satanás. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes o adorarem. A primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. A gente vê aqui que novamente essa ação miraculosa de que o anticristo quer imitar a Cristo, dizendo que ele também é ressurreto, mas ressurreto só tem um, o nosso Jesus. Amém? E aqui novamente, na manifestação do falso profeta, vai falar novamente sobre essa ação do anticristo, né, com o ferimento mortal, ressuscitar, ser curado. E aqui diz assim no 13, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Gente, vamos deixar uma coisa esclarecida aqui. O falso profeta, ele é a mente de Satanás. Ele é a mente do anticristo. E vamos mais ainda, caminhar mais um pouco. O falso profeta, ele não vai ter cara de um homem que vai apresentar o anticristo, não. Aqui no capítulo 17, irmãos, vamos lá, no capítulo 17, diz assim, capítulo 17, versículo 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. É a Babilônia. São também 7 reis. 5 já caíram. Aqui está falando dos papas. 5 já caíram. Um ainda existe. Quem é que existe, irmãos, desse? Quem diz que existe aqui, quando fala, se refere ao Bento XVI, que ele se retirou. Ele não morreu, ele se retirou. Um ainda existe, que é o Bento XVI. E outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Quem foi esse? O Papa Francisco. A besta que era e agora não é o 8º rei. É quem, gente? Que nós vemos aí há poucos meses. O 8º Papa, o Leão XIV. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Aí está dizendo assim, Michele, que é um dos 7 e não o 8º. Por quê? Porque, como eu falei aqui, que um ainda existe, que foi o Bento XVI que se retirou. Amém? Então aqui, no capítulo 17 de Apocalipse, está bem claro.
sobre o falso profeta, que está escrito aqui no capítulo 13. Então, o falso profeta, qual é o papel dele? É anunciar o anticristo. Qual é o papel do falso profeta? É abrir o caminho para o anticristo. Qual é o papel do falso profeta? É fazer o caminho para o anticristo pisar. E ele vai atrair nações, povos e línguas, o falso profeta. Ele é um homem carismático. Ele é um homem que vai falar e as pessoas serão atraídas por aquilo que ele falar. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Olha a manifestação aí das ações do anticristo. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Gente, deixa eu falar para vocês, não vai ter acepção de pessoas ou de nações, é mundial. É mundial. Então, irmãos, olha só, o que é a marca? É o selo. Mas nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui, irmãos, dá muita contradição, o falar sobre a marca da besta, porque muitos falam sobre um chip, muitos falam sobre um carimbo, muitas pessoas têm várias ideologias a respeito da marca da besta. Mas a marca da besta nada mais é do que o selo na vida daqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida. Amém? Nós, os santos do Senhor, selados pelo Espírito, nós temos nosso nome no livro da vida. Amém? E mais, o Senhor Jesus vai dizer, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Então, irmãos, nós somos de Cristo, o Pai nos entregou ao Filho, nós pertencemos a Ele. Nós somos marcados e selados pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Esse é o nosso selo. Não haverá outro selo para nós, aqueles que permanecerem. E diz mais, 17, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Nós temos o selo de Cristo. E aqui que é a polêmica geral, que é o versículo 18, que diz assim, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. O que é o número 666? É a trindade do mal. É o dragão, é a besta que é o anticristo e o falso profeta. Esses são a trindade do mal, o 666. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Número do homem, número imperfeito, número incompleto. Amém? Então até aqui nós falamos sobre o surgimento do anticristo e do falso profeta. Fiquem atentos aos próximos estudos, porque isso aqui, o estudo de Apocalipse, irmãos, é muito importante, porque nós já estamos aí vendo a manifestação dos sinais. É muito importante, mas também, irmãos, eu faço um alerta para que não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Que a cada dia a minha, a sua fé e a fé do próximo possa ser fortalecida no Senhor.
E que nós não venhamos temer, porque nós hoje estamos no presente, mas o Senhor, Ele já está presente no nosso futuro, amém? Então não tenhamos medo, tenhamos fé e fortalecemos aqueles que estão fraquejando na fé, para que não tenham o seu nome retirado do livro da vida, e não venha ser como esses que está aqui no versículo 8, né, que não tem os seus nomes escritos no livro da vida. Então, irmãos, fica aqui esse estudo do capítulo 13. É claro que é um estudo muito mais profundo, mas o nosso tempo é para um pequeno resumo, um devocional. Mas que já fica aqui de alerta, para que você ore e saiba que os sinais já estão se manifestando. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar, agradecer ao Senhor pela bondade, pela misericórdia dEle em nossas vidas. Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor diz que o Senhor não nos deixa enganado. Pai, está tudo aqui. Mas é necessário que nós venhamos crer, é necessário que nós venhamos nos firmar na fé no Senhor, ó Pai. E que nós venhamos permanecer, Pai, no caminho da verdade e do amor, que é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro para que esse estudo traga temor, mas também traga fé para todos aqueles que assistirem, para todos aqueles que ouvirem, compreenderem, Senhor, que o Senhor não requer de nós medo, mas requer de nós perseverança, requer de nós que nós venhamos confiar, porque o Senhor já se faz presente no nosso futuro. Assim, Pai, eu te agradeço e te bendigo por tua bondade e por tua misericórdia que tem nos seguido todos os dias da nossa vida. Amém? Graça e paz.